Olá, tudo bom? Graça e paz. Pensa na cena. É domingo e a pessoa está na igreja, de mãos levantadas, cantando sobre santidade e entrega total a Deus. A Bíblia está aberta no colo. Lindo, né? Aí chega a segunda-feira. Nos grupos de WhatsApp, essa mesma pessoa está lá, liderando a rodinha de fofoca, descascando a vida de um irmão da mesma fé. No culto, ouviu um sermão sobre generosidade e os perigos da ganância. Mas, durante a semana, a cabeça dela é um turbilhão de ansiedade por mais dinheiro, mais status, mais coisas. E é isso que manda nas suas decisões. Essa contradição, essa fratura entre a fé que a gente mostra em público e a vida que a gente leva no privado, te parece familiar? Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, já sentiu essa desconexão, se já olhou para a sua própria vida ou para a igreja e se perguntou: como é que a gente chegou a esse ponto? Então esse vídeo é um alerta urgente para você. Porque a pergunta real não é se isso acontece, mas como a gente chegou ao ponto em que pecados que a Bíblia condena abertamente se tornaram normais. Isso é normalização do pecado. É um problema sério. O problema central, o que é? A máscara da hipocrisia. E para entender esse fenômeno, a gente precisa ser honesto e chamar as coisas pelo nome. O que a gente apelidou de vida dupla, na verdade, é o que a Bíblia chama de hipocrisia. A palavra grega para hipócrita, hipocrites, era usada para um ator de teatro, alguém que botava uma máscara para interpretar um papel. A gente finge ser o que não é. E é exatamente essa armadilha espiritual que muitos cristãos, às vezes, sem nem notar, estão caindo. A gente vive numa cultura que ensina a relativizar tudo, inclusive o pecado. O mal ganha nomes mais bonitinhos para parecer aceitável. Desonestidade vira jeitinho brasileiro. Promiscuidade vira liberdade. Egoísmo vira amor próprio. E essa mentalidade entrou na igreja como um vírus. Pecados que antes davam vergonha e levavam ao arrependimento, hoje são só deslizes, fraquezas ou, pior ainda, algo que todo mundo faz. Não tem problema. Essa é a normalização do pecado. É uma espécie de anestesia espiritual. E Jesus já tinha nos avisado sobre isso lá em Mateus 24, quando diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A aceitação do que é errado, do que é contrário a Deus, tem um efeito direto no nosso coração. Ele esfria. A paixão por Cristo dá lugar a uma religião de fachada vazia. A vida cristã vira um teatro. E nós, os atores, com máscaras de santos. Que coisa, hein? O início da investigação através da palavra de Deus. Não estou aqui para investigar a vida alheia. Através da Bíblia, que a Bíblia nos ensina. Mais do que só apontar o dedo para o problema, a gente vai investigar, mas usando a palavra de Deus e a tradição da teologia reformada, como alguns pecados específicos conseguiram se camuflar no nosso meio. E claro, qual é o antídoto da Bíblia para esse veneno mortal? Vamos tirar as máscaras e analisar 3 áreas onde a vida dupla aparece de forma devastadora. Pecado normalizado 1. A fofoca como comunicação e preocupação. Vamos começar com um pecado tão comum que a gente mal percebe que é pecado. A fofoca. E quantas vezes, em uma conversa que destrói a reputação de alguém, não começou com a frase: olha, eu vou te contar, mas é para você me ajudar a orar por essa pessoa. Ou então, não é fofoca. Só estou comentando. Não é fofoca, viu? A gente não está falando mal da pessoa, só estamos comentando aqui. A fofoca se fantasia de preocupação, de um pedido de conselho, de uma simples comunicação. Mas a Bíblia é direta e reta. Tiago 4,11 ordena: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e a julga. Falar mal do outro é se colocar no lugar de juiz, uma cadeira que só pertence a Deus. E a teologia reformada ensina que a nossa boca é um termômetro do coração. O que sai
da nossa boca revela o que está transbordando por dentro. Um coração que foi, de fato, transformado pela graça de Deus, não sente prazer em expor a falha dos outros. Pelo contrário, ele quer construir, restaurar e proteger. A fofoca é o exato oposto do amor que 1 Coríntios 13 descreve. Ela não cobre os pecados, ela os expõe em praça pública para satisfação própria. É a arma sutil que destrói a confiança, quebra a comunhão e apaga a presença do Espírito Santo. Normalizar a fofoca é normalizar a traição da unidade do corpo de Cristo. E claro que isso é muito sério, né, irmãos? Pecado normalizado 2. O materialismo como bênção divina. Agora, vamos tocar num ídolo poderoso e silencioso dentro das nossas igrejas. O materialismo. Numa cultura obcecada por consumo, é muito fácil confundir a bênção de Deus com o acúmulo de bens. A teologia da prosperidade, seja na sua forma mais escancarada ou mais sutil, envenenou a mente de muitas pessoas, ensinando que a prova do favor de Deus é o saldo da sua conta bancária, o carro na garagem ou a etiqueta da sua roupa. Quando a busca por essas coisas vira o centro da nossa vida, o motor das nossas decisões e a causa da nossa ansiedade, a gente cruza uma linha perigosa. Deixamos de ser bons administradores e passamos a ser idólatras. O apóstolo Paulo não podia ser mais claro lá em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção, não é o dinheiro, é o amor a ele. É a confiança que a gente deposita nele, a segurança que ele falsamente promete. A perspectiva reformada vai na raiz desse problema. A questão é de senhorio. Quem é o Senhor da sua vida? É Cristo ou é o seu desejo por ter mais? O materialismo é um pecado do coração que tira Deus do trono e coloca as coisas no lugar dele. Ele nos faz esquecer que somos apenas peregrinos aqui. O materialismo. Que nossa casa de verdade é nos céus. O materialismo nos deixa cegos para a verdadeira riqueza, que é conhecer a Cristo. A vida dupla aqui é louvar a Deus no domingo e servir ao Deus do dinheiro de segunda a sábado. E Jesus já avisou, ninguém pode servir a 2 senhores. Pecado normalizado 3. A impureza sexual como liberdade pessoal. E chegamos a uma área íntima e, para muitos, dolorosa. É onde a vida dupla acha um terreno fértil. A impureza sexual. Isso vai desde o consumo de pornografia até o sexo fora do casamento. A desculpa é quase sempre a mesma. O que eu faço na minha privacidade não afeta ninguém. É só uma fraqueza que eu tenho. Deus entende, né? Somos humanos. Quanta desculpa. E essas frases são mentiras que o inimigo sussurra para manter o cristão preso. A Bíblia não trata a sexualidade como um tema secundário. Pelo contrário, ela liga isso diretamente à nossa adoração e santidade. Em 1 Coríntios 6, Paulo faz uma pergunta que soa como um tapa na cara. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Pegarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. E ele conclui com uma ordem: fugir da imoralidade sexual. A teologia reformada não se assusta com a profundidade da nossa luta contra o pecado sexual. Ela reconhece que o pecado bagunçou todas as áreas da nossa vida, inclusive nossos desejos. Mas ela não usa isso como desculpa. Ela usa isso como ponto de partida para demonstrar a glória da graça de Deus que nos santifica. Santificação é o processo contínuo em que o Espírito Santo nos dá força para matar o pecado e viver para Deus. Lutar contra a impureza não é opcional. É prova de que você nasceu de novo, de verdade. E viver uma vida dupla nessa área é profanar o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo. Agora, vamos ao diagnóstico através da palavra de Deus. E a solução: arrependimento, não moralismo. Fofoca, materialismo, impureza sexual.
Isso é só sintoma de uma doença mais profunda. A vida dupla é espiritualmente insustentável. Ela gera culpa, ansiedade, medo de ser descoberto e, o pior de tudo, uma distância gelada de Deus. É a marca de um coração dividido que tenta servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Como Jesus disse, não dá para servir a dois senhores. Não dá certo. Então, qual é a solução? E aqui, muito cuidado. A solução não é simplesmente se esforçar mais. Não é criar uma nova lista de pode e não pode e tentar cumprir tudo na força do braço. Isso seria moralismo. E moralismo é um outro evangelho. Tome cuidado com o moralismo, viu? A solução da Bíblia é radicalmente diferente. E ela começa com um diagnóstico honesto. Nós somos muito mais pecadores do que ousamos admitir. Mas a frase não termina aí. Somos mais pecadores do que ousamos admitir, mas em Cristo somos infinitamente mais amados do que ousamos imaginar. A cura para a vida dupla não é o esforço próprio, mas o arrependimento genuíno, arrependimento de verdade. E arrepender-se não é só ficar triste porque foi pego, é uma mudança de mentalidade que te faz mudar de direção. É olhar para o seu pecado com a mesma raiva que Deus olha para ele. E então correr, não para longe de Deus com vergonha, mas é para os braços do Pai, que está de braços abertos para perdoar. O segundo passo é o que os puritanos chamavam de mortificação do pecado. É a luta diária. Mate o pecado, ou o pecado vai matar você. A luta diária, intencional, com o poder do Espírito Santo para matar o pecado, antes que ele mate você, né? Significa identificar de onde vem a fofoca, o materialismo e a luxúria no seu coração e cortar o mal pela raiz com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Significa, na prática, meus irmãos, jejuar das redes sociais que alimentam sua inveja, instalar filtros, né, que bloqueiam o acesso à pornografia e cultivar amizades que te puxam para santidade e não para mediocridade. E trazendo isso para a vida prática diária. Queridos, a vida cristã não é um chamado para ser perfeito, mas um chamado para ser íntegro. E Deus não está procurando atores que fazem um bom papel de santo, mas filhos e filhas que, mesmo caindo, lutam com sinceridade para honrá-lo em tudo. A beleza do evangelho é que a gente não é aceito por Deus pela nossa performance. Somos declarados justos unicamente pela fé no que Cristo fez na cruz. Mas essa mesma fé, se for de verdade, vai inevitavelmente produzir o fruto da santificação. A vida dupla é uma mentira. Por quê? Porque ela é uma mentira. Ela promete o prazer do pecado sem as consequências, mas no fim só entrega escravidão e um vazio enorme. Promete vida e mata. Já a vida de integridade em Cristo, embora seja um caminho de luta, é também o único caminho de liberdade, paz e comunhão profunda com Deus. Isso é maravilhoso. Andar com Deus, ser de fato amigo de Deus. O convite de hoje é para um autoexame honesto onde você tem usado máscaras. Em quais áreas da sua vida você normalizou o pecado? Não tenha medo da resposta. Leve essa resposta para a cruz de Cristo. Confesse, se arrependa e acredite. A graça de Deus é sempre maior que o seu pecado. Eu vou repetir. A graça de Deus é sempre maior que o seu pecado. Se essa conversa sincera sobre a vida cristã te despertou e te desafiou, quero pedir algo especial para você. Se inscreva no canal para a gente continuar essa investigação através da Bíblia, juntos, descobrindo como viver uma fé autêntica no mundo de aparências. E eu quero te deixar uma pergunta para refletir nos comentários. Deixa aí nos comentários logo abaixo. Qual outro pecado você acha que foi perigosamente normalizado no nosso meio? A sua opinião é muito valiosa para a gente continuar essa conversa tão necessária. Deus abençoe sua vida. Amém?